Bom, pessoal, bom dia. Estou aqui de volta. A correção já foi feita de persas. A gente vai falar agora do mundo grego, tá? Lembrando que eu vou ter que enviar em 2 arquivos também, tá? Apesar de algumas telas serem mais simples, mas para eu não fazer um vídeo muito longo, já estou dizendo de antemão que eu vou parar no meio do caminho, tá? Vou ver aqui uma coerência para parar. Tela de apresentação, partiu. Pessoal, até agora a gente estava vendo civilizações do Oriente. Nós vimos fenícios no atual Líbano, nós vimos a galera da Mesopotâmia no atual Iraque, os persas no Irã, vimos a galera lá dos hebreus, né, no Israel. Então nós estamos vendo até agora a Antiguidade Oriental. Agora, com Grécia e Roma, o último capítulo é Roma, a gente vai ver Antiguidade Ocidental, tá? É importante falar isso. Eu não sei se vocês já ouviram alguns termos, né? Grécia e Roma vão ser os lugares que a gente vai trabalhar essa parte do Ocidente, tá? E que vai influenciar, alguns termos de Grécia principalmente, vão influenciar muito a vida da gente, né? Aí vem a democracia que a gente usa até hoje, a questão da propriedade privada, a própria palavra política, a Olimpíada a gente usa até hoje, veio da Grécia, tá? Onde ficava a Grécia, Jaque? Botei uma seta pretinha aqui. O nome disso aqui, pessoal, Península Balcânica. Pertinho aqui do Mar Egeu. Estão vendo aqui o Mar Egeu? Aqui pequenininho. Coloquei uma seta, aqui tá a Grécia, tá? Quem vivia naquela galera, naquele povo ali? Primeiro os cretenses, nessa Creta. Aqui tinha uma ilha de Creta, essa pequenininha amarela aqui embaixo. Os cretenses ocupavam ali, depois vão chegando outros povos, tá? Aqueus, dórios, eólios e jônios. Os dórios vão dar origem à cidade de Esparta, cidade-estado, a gente vai falar dela, e os jônios a Atenas. Partiu aqui. Aqui eu trouxe mais um pouquinho de aqueus, eólios, jônios e dórios. Como é que foi isso? Os dórios, né? Guerreiros e nômades, vão ser os antepassados dos espartanos, e os jônios antepassados dos atenienses. Os períodos da história, principalmente esses dois aqui, olha, o período homérico, que fala da guerra de Troia, que fala lá da questão da Grécia ter vencido, né, a Helena de Troia, né, a disputa lá entre gregos e troianos pela Helena de Troia, né? O filme é muito legal, tem um filme chamado Troia que fala sobre isso, tá? Eu acho que eu não coloquei lá embaixo para vocês, o vídeo não, essa aula não ficou pequena, a Grécia é um pouquinho mais complexa, mas eu vou dividir em dois, mas tem um filme chamado Troia que fala sobre isso, tá? O Homero vai ser, o período homérico vai ter esse nome por causa do Homero, né? Um cara que vai escrever sobre a Guerra de Troia num livro chamado Ilíada. Então, por isso, o período homérico tem esse nome, tá? Homérico, por conta do Homero. Nesse período arcaico, a gente vai ver a formação das polis. Como é que essas polis vão se formar? Primeiro, o indivíduo está sozinho ali, ele vai casar, casou, forma família, forma as fátrias, que é o conjunto de familiares, entre o sogro, a sogra, o cunhado, o sobrinho da esposa e tal. Vão formar os genos, que são os clãs, né? Que na verdade a gente fala de tribo. Tribo, eu não gosto muito de usar a palavra tribo, mas o livro inclusive cita tribo. Os genos, que são aquela galera que vive ali sem laço de parentesco, porque sogro não tem sangue, sogra não tem sangue, né? Mas tem um laço, tem um vínculo, e os genos vão dar origem às cidades-estado, duas delas mais importantes, Atenas e Esparta. Já que o que é cidade-estado? Cidade independente, com leis e governos próprios. Inclusive, a gente vai ver que são tão independentes que a política é completamente diferente uma da outra. Tá? Então, são cidades que estão ali pertinho, né? Eu acho que aqui no mapa, deixa eu ver aqui. Não, mas elas vão aparecer. Vão aparecer. Vamos passear por Atenas? Atenas fica numa localização, eu trouxe aqui a setinha preta, olha. Planície da Ática. Pertinho aqui, olha, a ilha de Creta aqui embaixo. Atenas está aqui, olha. Tá? Estão vendo? Atenas aqui na setinha preta. Beleza? Capital da Grécia hoje, né? Estrutura política. Atenas vai passar por uma monarquia, por uma oligarquia, que é aquela concentração, né, de poderes nas mãos de grupos poderosos. Uma tirania, vai ser um tirano, vai ser um ditador, um autoritário, até chegar à democracia, que é importante para a gente entender. Democracia em Atenas, demo quer dizer poder, cracia, povo, poder para o povo, mas que povo é esse, né? Como é que é essa questão de ser cidadão, de participar da política, essa participação política, como é que se dá? Essa participação política vai se dar de uma forma excludente, por isso eu botei aqui em cima restritiva.
Quando a gente fala de democracia, a gente traz para o nosso hoje em dia, Brasil. Só que a democracia dos gregos era restritiva, a mulher não participava. Na nossa, mulher já participa. Né? Inclusive quem é de fora e tem pais e mães brasileiros, a Constituição diz que tem o direito ao voto. Estrangeiro lá na Grécia não tinha direito ao voto. Então, é similar, mas não é a mesma coisa, tá? Tem suas diferenças aí, tá bom? Só participa da política o homem com acima de 18 anos que tem pais e mães pai e mãe, perdão, atenienses, ou seja, se eu de repente nasci aqui, mas engravidei da minha mãe morava lá fora do país e minha mãe morava na África, veio para cá e eu nasci aqui, eu não seria considerada ateniense, porque os meus pais não são atenienses, tá? Mulheres estrangeiras escravos excluídos. Aqui eu trouxe o que é o ócio produtivo, né? Essas pessoas que vão participar da política, essas pessoas importantes, primeiramente, né? Essas pessoas importantes, ilustres, que vão fazer a política na Grécia, vão praticar o que a gente conhece como ócio produtivo. Elas têm que se dedicar muito à discussão política, muito à melhoria para a cidade-estado de Atenas, e quem vai trabalhar vai ser o escravizado. Tá? Lembrando que aqui não tem a questão ainda, que escravo aqui era branco, não tinha essa questão de cor, tá? Escravizado, tá? Não tinha essa questão de cor, de vou te escravizar porque você é negro, isso não existia naquela época, tá? Isso só no século XV. Passou aqui, esse ostracismo também é uma palavra interessante que faz referência ao nosso impeachment, né? Essa democracia está crescendo tanto, está expandindo, a gente está aí mais ou menos no século VI antes de Cristo, e essa democracia está surgindo tanto, está crescendo tanto, que vão surgir aí pessoas que vão querer defender a democracia, né? É a galera do ostracismo, tá? Esse ostracismo é um movimento que prende pessoas, né? Levavam lá para prisão pessoas que falassem mal da democracia, tá? E suspendia a participação política dessas pessoas. Entendeu? Hoje a gente sabe que a gente vai à rua, a gente faz panelaço, a gente briga, fala mesmo, Bolsonaro é isso, o prefeito e o governador também e tal, e não tem essa questão de prisão, né? Sendo ordeira e legítima, não tem, tá? Desculpa aqui, gente, entrou minha bateria. E aí a gente fala do impeachment, né? O impeachment aí que a gente viveu aqui já há pouco tempo, a Dilma, e o primeiro impeachment foi o Collor, que tira essas pessoas do poder, né? Que tira essas pessoas que estão ali contra a democracia, agindo contra a democracia. O ostracismo também fazia isso, tá? Retirava essas pessoas ali da participação política durante 10 anos, tá? Eu trago aqui a administração ateniense, como era essa sociedade patriarcal, o homem quem tem poder aí, dividida, né, em classes, estamental, ou seja, quem é escravo não vai chegar à nobreza nunca, obviamente, né? Politeísta, a questão da mitologia dos deuses com características humanas. O deus chorava, o deus se apaixonava, o deus casava, o deus amava, o deus também odiava, tá? Economia, comércio e escravismo. Eu vou parar aqui para a gente falar de Esparta mais para frente, para o vídeo não ficar muito grande. Então, parei aqui em Atenas, vou dar um pause para a gente poder continuar com Esparta, tá? Segura aí.